palavra, né, quando nós vamos refletir sobre esse tema aqui. Se você está aflito, então ore, tá? Eh, a gente pede desculpas aí pelas falhas, às vezes coloca um mudo aqui no microfone, enfim, é muita tela, talvez a gente precise repensar algumas coisas aqui. Mas eu quero falar com você hoje sobre esse tema que nós temos, né? Então, se você está aflito, então ore ao Senhor, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse texto, esse tema, e o nosso texto básico, ele está justamente em Tiago 5, de 13 a 16. Tiago 5, de 13 a 16, e eu vou ler esse texto para que nós possamos pensar um pouquinho nele, né? Então, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. E diz assim, ó: Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente, alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com óleo ou com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver pecados, seriam perdoados. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarais, ou seja, para que sejam curados. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Principalmente esse versículo final, né? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Ela é um texto que a gente conhece muito bem. As pessoas falam muito isso, né? E repetem o versículo. Existem alguns versículos que as pessoas gostam muito de citar. E um desses versículos é justamente esse, né? Que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. Eu queria fazer uma introdução aqui dizendo que desde que eu fui ordenado ao ministério pastoral, eu coloquei para mim um desafio. O desafio é tentar traduzir a palavra do Senhor de uma forma simples, de uma forma fácil de entender, né? Então, o desejo do meu coração sempre foi tentar levar a mensagem de uma forma que qualquer pessoa consiga entender. E a simplicidade, ela é um desafio. A simplicidade, ela não é o mesmo que ignorância, ela não é o mesmo que falta de conhecimento, ou falta de sabedoria, falta de preparo. É o contrário, a simplicidade é você conseguir traduzir de uma forma mais concisa coisas que talvez sejam necessárias muita explicação. Então a gente tem esse desafio e eu tenho tentado, da melhor maneira possível, fazer isso. Esse texto é um texto que exige uma pregação expositiva, versículo por versículo. É óbvio que se nós formos tentar uma pregação expositiva que, que analisando termo por termo, né, vai ficar muito complicado e vai ficar muito longo. Mas à medida do que é possível fazer, eu quero te dizer isso. Existe aqui um conselho de Deus para a vida. Existe aqui um conselho de Deus para as dificuldades da vida, né? E eu gostaria muito que você compartilhasse comigo, né? Algumas coisas aqui eu gostaria que você entendesse, tá bem? Eu peço perdão aí pelo ruído no fundo e nós vamos continuar aqui, tá bem? Então vamos lá. Nós estamos vivendo tempos de aflição, tempos de angústia, tempos de dores, tempos em que o nosso coração fica com medo, fica apertado de saber que tem tanta insegurança em volta de nós. Então nós não sabemos exatamente qual o grau, a gravidade e a extensão dessa pandemia. Nós não sabemos se os nossos amados correm risco de vida pequeno, médio ou muito grande, o risco de vida. Nós estamos
uma dificuldade mesmo de compreensão. Então isso gera uma certa aflição dentro do nosso coração. A gente fica preocupado, né, em entender o que está acontecendo, né? E esse texto pequeno, mas muito forte, né, de Tiago, ele dá alguns conselhos para a vida num momento de crise, né? O versículo 13, ele faz ali uma coisa meio que dualista ali. Ele dá dois conselhos. Ele diz assim, ó, se você está aflito, ore. Ou seja, se você está passando por aflições, você está passando por angústias, você está passando por dificuldades, ore ao Senhor. Mas se você está alegre, está festivo, você está contente com alguma coisa, cante louvores. Aqui a gente já precisa entender aqui que isso não é uma máxima, mas é uma orientação daquilo que é o mais óbvio e mais básico. Então, se eu estou angustiado, se eu estou com medo, se eu estou precisando de Deus, eu oro. Ou seja, eu reconheço que em Deus eu posso ter a resposta para o meu problema. E quando eu estou alegre, porque eu fui abençoado, porque minha vida está boa, porque, enfim, as coisas estão dando certo, o que eu faço? Eu canto louvores. Só que eu devo orar só no momento da angústia, da aflição, né? Não, eu tenho que orar também quando está tudo bem, onde eu oro agradecendo ao Senhor pela fidelidade dele. Então a oração, ela aparece muito mais no momento da angústia. Como seres humanos, nós queremos orar na hora da angústia, clamar ao Senhor, dizendo, Senhor, me socorre, né? Eu quero ser socorrido pelo Senhor. Agora, esse é o mais natural, só que o quão maduro o cristão que sabe orar também depois de uma grande bênção, agradecendo ao Senhor pelo que ele fez, né? E também o mais comum do ser humano é cantar louvores, adorar o Senhor, se alegrar na presença do Senhor quando tudo está bem, quando tudo está dando certo, quando, enfim, a gente está sendo abençoado pelo Senhor. Só que o inverso também é verdadeiro, né? Quando eu estou angustiado, é, quando eu estou preocupado com alguma coisa, eu também tenho que adorar. Lembrada de Paulo e Silas na prisão. Eles estavam presos, angustiados, temerosos pela sua vida, e, mesmo assim, eles transformaram o seu louvor em oração. Isso é interessante. Você muitas vezes não tem palavras para orar, você transforma o teu louvor em adoração. Você transforma aquele louvor em uma oração, aliás. Você transforma o seu louvor numa oração. Então, nesse versículo 13 aqui, a gente vê isso. O normal é o quê? Está aflito? Ora. Está feliz? Canta. Só que quando você chega numa certa maturidade, você percebe que quando você está aflito, você também pode cantar. Porque esse cantar é uma demonstração de fé, que você confia que nas mãos do Senhor existe a libertação, existe o alívio para aquilo que você está passando, né? O versículo 14 é um versículo bastante interessante, porque ele diz assim: mas se tiver alguém doente, né, chame os presbíteros da igreja, que vão orar sobre essa pessoa e vão ungir essa pessoa com óleo ou com azeite, depende da sua tradução. Aqui a gente precisa entender uma coisa. A primeira coisa é que o óleo, naquela época, ele tinha algumas funções, ele era muito importante. Então o óleo ele era usado para a fabricação de pães. O óleo também ele era usado para dentro das lamparinas para iluminar a casa. O óleo acrescido de um coentro, acrescido de outras ervas, era usado também para medicina, se eu posso chamar de medicina o que acontecia naquela época. Então, esse texto, quando a gente lê, dá a impressão de que você está dizendo o seguinte, olha, está alguém doente, vai lá, chama o presbítero, ele vai vir com um óleozinho, daquele pequenininho, pegar, vai pôr na cabeça da pessoa e a pessoa vai ser curada. Não é isso que está dizendo, não. Tá? Se você tem um pouquinho de compromisso com os tempos bíblicos e aquilo que acontece lá nos tempos bíblicos,
você vai entender que o azeite era usado como remédio, né? Então, se eu pudesse parafrasear esse verso 14, eu poderia dizer que se alguém está doente, ore, mas também se medique, né? Ore, mas também busque as alternativas que você tem humanas, né? Porque, obviamente, eu não preciso exemplificar muito para você saber que quando a gente está numa necessidade de Deus, a gente ora e a gente também vai no hospital, você não fica só orando, né? E ir no hospital não é falta de fé, tá? Ir no hospital é principalmente a consciência de que Deus também deu sabedoria a cientistas que podem nos ajudar, tá? Então, tá doente? Ore, né? Tá aflito? Ore. Tá doente? Ore. Mas você está doente? Ora sozinho. Busca apoio dos seus irmãos. Não que se você colocar uma multidão para orar por você, que Deus vai ouvir antes. Não que a oração do líder religioso, do pastor, do presbítero, do diácono, do missionário, enfim, o que seja, ele tem mais poder do que a sua oração. Não é isso. Tanto é que a gente, quando for olhar lá no versículo mais à frente, a gente vai ver que a oração da fé é que cura o doente. Não é a oração do presbítero. Não é a oração do pastor, é a oração daquele que tem fé, daquele que acredita que Deus pode mudar a situação, tá? Então, ore, peça intercessão, ou seja, coloque seus pedidos diante da igreja também, e também faça a sua parte, se medique, vá no médico, porque a combinação de todas essas coisas, você vai ter o livramento da tua enfermidade, da tua doença, né? A gente tá acompanhando um desacerto aí, uma, uma briga, vou colocar assim, porque de fato entre alguns pastores pentecostais, né, um pastor, aliás, pentecostal, neopentecostal, com um pastor reformado sobre essa questão da cura, né? Meus irmãos, vamos ser sinceros, vamos ser sinceros. Eu fui voluntário na capelania do Hospital das Clínicas durante 2 anos e meio, né? Eu nunca vi esses supostos pastores com dom de cura ter a coragem de ir lá orar para levantar um doente, né? Vai lá na parte de câncer terminal, porque no fundo a gente sabe que o que vai fazer mover é a fé genuína, é uma fé verdadeira, né? E nem criando polêmica, aqui nem existe dom de cura. O que existe é a fé que move para a cura, ok? Não existe dom de cura. O que existe é uma pessoa intercedendo e tendo fé, uma pessoa pedindo e tendo fé. É isso que acontece de fato, tá? O versículo 15 é justamente isso que a gente está colocando aqui, né? Que a fé, a oração precisa ser acompanhada de fé. A oração, ela não é uma repetição de palavras ou palavras sendo jogadas ao ar que não tem significado, né? Não são mantras que você repete, 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 repete e acha que pelo muito de você repetir, Deus vai te ouvir. A oração ela precisa ser acompanhada de fé. E a fé, ela é isso que move o coração de Deus. É a fé que move o coração de Deus. Não é o nosso muito falar. Não é o jejum. Vou entrar no assunto do jejum hoje, mas não é o jejum, não é o muito falar. O que move o coração de Deus é a fé. Então, a oração da fé curará o doente. Mas o texto diz que é Deus quem o levantará, né? Quem levanta o doente, no final das contas, é o Senhor, né? E por fim a gente chega lá no versículo 16, que diz assim, ó, confessai as vossas culpas uns aos outros, para que vocês sejam sarados. Aqui eu quero falar para vocês. Esse texto de Tiago tem praticamente 2000 anos, né? E há 2000 anos atrás ele estava dizendo o seguinte, né? Com esse confessai as vossas culpas uns aos outros para que você seja sarado. Ele está dizendo que você não pode ser isolado, você não pode ser sozinho, você não pode guardar para você as suas dores, você não pode guardar para você as suas angústias.
Porque quando você guarda para você, você fica doente. Quando você se isola, você fica doente. Agora, quando você compartilha com Deus, quando você compartilha com Deus as suas dores, as suas angústias, os seus problemas, e compartilha com os irmãos também, você verbaliza, você faz com que aquele peso que tem dentro de você ele diminua. Aquele peso que você tem dentro de você seja sarado, seja diluído, seja curado. Então, o processo de cura, ele passa, sim, pela parte do compartilhar com os irmãos, né, para que você seja curado, né? Ah, então, o texto vai terminar dizendo, orai uns pelos outros, para que vocês sejam sarados. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Interessante a gente pensar aqui o que é ser justo, né? Então existem aqueles que são justos e aqueles que não são justos, por assim dizer. Meus amados, Deus olhando para nós, ele não encontrou um justo sequer. Então é evidente que esse texto ele não está dizendo que uns são justos e outros não são justos. O que o texto está dizendo é que nós precisamos ser justificados por Cristo. E é justamente por isso que toda oração ela passa pelo reconhecimento de quem é Deus e reconhecimento de quem nós somos. Então Deus, ele é santo, ele é amor, ele é todo-poderoso e nós somos pecadores, somos limitados, carentes da graça de Deus, injustos por natureza. Então, quando Jesus ensina, por exemplo, a oração do Pai Nosso, ele diz, perdoa-me como eu tenho perdoado. Né? O reconhecimento, né, da nossa dependência de Deus, quando nós lançamos isso diante nos braços do Senhor, ele nos justifica. Então nós somos justificados. A partir daí, nós temos uma comunhão plena com ele. Então a mesma oração em que você reconhece que você é injusto, que você é justificado por Deus, é nessa mesma oração que depois você continua demonstrando a sua fé e pede para Deus aquilo que você tanto almeja. Então, que nós possamos entender isso, né? Que precisamos orar no tempo da angústia e também no tempo da alegria. Precisamos cantar no tempo da angústia e também no tempo da alegria. Nós precisamos entender que no momento de doença, no momento de aflição, nós temos a nossa oração, nós temos os irmãos para nos amparar, a igreja para nos amparar, e nós temos os médicos também para trabalhar nesse processo. Tudo coopera para que você saia abençoado e curado. Né? E por fim, né, quando nós temos comunhão, compartilhamos uns com os outros as nossas dificuldades, verbalizamos isso, Deus ele age, né, e nós somos curados. E quando você se cala, quando você se fecha, quando você se isola, provavelmente você vai continuar doente. Então isso é o que Tiago ele está colocando aqui, tá bem? Então, meus amados, que Deus te abençoe, né? Que Deus complete essa palavra no teu coração, que você não se esqueça de que Deus está presente aí do teu lado, pronto para te ouvir, pronto para te escutar, saber como você está. Amém? Nós vamos orar mais uma vez. Se você puder, abaixa a tua cabeça e nós vamos clamar ao Senhor. Vamos orar. Santo Deus, eu quero te pedir, ó Pai, pessoas que estão com medo, que estão ansiosas, que estão se sentindo doentes, doentes do corpo, doentes da alma. Ó Pai querido, que em nome de Jesus, o Senhor nos ensine esses passos tão simples. Orar com fé, se alegrar na tua presença, envolver a igreja na nossa oração, confiar também nos médicos, confessar uns aos outros as nossas angústias, para que a gente não se isole. Ó Deus, ensina o teu povo essas coisas tão básicas, ó Pai, mas tão fundamentais para que o povo seja sarado. Ó Deus, em nome de Jesus, te pedimos também que o Senhor possa unir a tua igreja, cada vez mais, mesmo distantes. Abençoa, Senhor, cada pessoa que faz parte da nossa comunidade, que trabalha para que a nossa igreja Batista Boas Novas cresça. Que o Senhor possa abençoar cada uma, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Graças a
Meus queridos, nós estamos chegando aqui ao final dessa transmissão. A gente teve muitas pessoas aí conosco nesse período, né? A gente deu mais ou menos 1 horinha aí de transmissão, o objetivo é esse mesmo. Então, queria agradecer, né, a todas as pessoas que acompanharam inteiro, ou acompanharam pelo menos uma parte de tudo aquilo que nós transmitimos aqui, né? Então, que Deus abençoe. E na terça-feira nós vamos voltar a fazer uma nova transmissão e interagir com os nossos irmãos. E eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção, né? Então, que Deus abençoe a sua vida. Desejando, estamos aqui para responder qualquer coisa e mesmo ligar e conversar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Terça-feira. Não me lembre onde o coração aumente. Senhor, eu confesso, nem sempre tem sido tão fácil assim, Senhor.